Assalamu alaikum. Você sabe o que aconteceu em Karbala no 9º dia do mês de Muharram? Você sabia que no 9º dia de Muharram o inimigo trouxe uma carta de proteção para o principal e mais importante companheiro e guerreiro do Imam Hussein, para que ele o abandonasse, causando enfraquecimento e a perda da moral de todos os companheiros e familiares do Imam Hussein? Quer saber quem era esse principal e mais importante companheiro e guerreiro do Imam Hussein? Então nos acompanhe até o final desse vídeo. Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Sejam bem-vindos à 9ª aula do curso Conhecendo a História de Karbala. Na aula anterior, apresentamos algumas das pessoas que estavam presentes na caravana do Imam Hussein em Karbala. Claro, não apresentamos todos os companheiros, apenas os Bani Hashim, ou seja, a família do Imam Hussein e seus parentes. Nesta aula, vamos falar o que aconteceu em Karbala no 9º dia do mês de Muharram. No 9º dia do mês de Muharram do ano 61 do calendário islâmico, coincidiu com uma quinta-feira. Nesse dia, Shamr ibn al-Jawshan, que era um dos comandantes militares de Ubaydullah ibn Ziyad em Kufa, foi para Karbala sob as ordens de Ubaydullah ibn Ziyad. Shamr recebeu uma carta de Ubaydullah para Omar ibn Saad. Estava escrito nessa carta que: ó Omar ibn Saad, receba o juramento de lealdade de Hussein a Yazid hoje ou os ataque. Mate a todos e traga a cabeça de Hussein ibn Ali e de seus companheiros para mim em Kufa. Se você consegue cumprir a minha ordem, então cumpra. Mas se você não consegue, então passe o comando de todo o exército para Shamr. Quando Omar ibn Saad viu que Ubaydullah ibn Ziyad havia dado tal ordem, ele disse a Shamr: ó Shamr, eu não lhe darei o comando de todo o exército. Eu mesmo permanecerei o comandante-chefe do exército de Kufa. E de acordo com a ordem de Ubaydullah ibn Ziyad, hoje atacarei as tendas de Hussein ibn Ali e os matarei. Antes de Omar ibn Saad ordenar um ataque ao exército do Imam Hussein, Shamr se aproximou da tenda da família do Imam Hussein com algumas pessoas. Ele gritou à distância: onde estão Abul Fadl Abbas e seus irmãos? Trouxe uma carta de proteção para eles. Bem, antes de continuar a história, deixe-me dizer um ponto importante aqui e então continuarei contando a história. Quero dizer alguns pontos importantes sobre o irmão do Imam Hussein, Abul Fazl Abbas. Quem foi Abul Fazl Abbas? Abul Fazl Abbas, ou Abbas ibn Ali, foi o filho do Imam Ali, cuja mãe se chamava al-Benin, que se você quiser saber mais sobre ela, temos um vídeo aqui no canal que eu deixarei aqui nos cards. Após o martírio de Fátima Zahra, o Imam Ali se casou com uma mulher chamada Benin e teve 4 filhos com ela. Seu primeiro filho foi Abbas, seu segundo filho se chamava Abdullah, depois Ja'far, e seu último filho se chamava Osman. Todos os 4 irmãos foram martirizados no dia da Ashura. Abbas ibn Ali era um homem de virtudes e grandezas que recebeu o título de Abul Fazl, ou seja, o pai das virtudes. Outro de seus títulos é Qamar Bani Hashim, ou seja, sua beleza era tão sem igual que foi chamado de a lua de Bani Hashim. Ele era um homem tão honrado e tinha uma moral tão grande que, de acordo com a ordem de sua mãe, Benin, ele nunca chamou seu irmão, o Imam Hussein, de irmão durante toda a sua vida. Ele sempre o chamava de Maulai, meu mestre, Sayyidi, meu senhor, ou Ibn Rasulullah, que significa filho do mensageiro de Deus. Não por ele ser filho do próprio mensageiro de Deus, mas sim pela questão de parentesco com o mensageiro de Deus. Pois, como todos nós sabemos, o Imam Hussein é filho de Fátima Zahra, que é filha do mensageiro de Deus, com o Imam Ali, que é primo, genro e sucessor do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele. E por que disso? Simplesmente porque o Imam Hussein era o imam, era mais velho do que ele e era filho de Fátima Zahra. Então, por respeito à sua posição, ele nunca havia o chamado de irmão. De acordo com a história, Abul Fazl Abbas chamou o Imam Hussein de irmão em apenas uma ocasião.
E foi no dia da Ashura quando Abul Fazl Abbas estava sendo martirizado. Então ele chamou o Imam Hussein de Ya Akhi, ó meu irmão. Abul Fazl Abbas era como seu pai, o Imam Ali, em sua bravura, coragem e força. Está escrito que quando Abul Fazl Abbas pegava sua espada para lutar contra o inimigo fugia quando via Abbas ibn Ali, porque eles sabiam que Abul Fazl Abbas era como seu pai, um herói invencível. Em Karbala, o Imam Hussein nomeou seu irmão Abul Fazl Abbas como o porta-bandeira de seu exército. O que significa isso? Isso significa que ele o tornou comandante de seu exército. No dia da Ashura, o Imam Hussein disse a Abul Fazl Abbas: ó irmão, você sozinho é para mim como um exército inteiro. O Imam Hussein amava muito seu irmão. Ele amava tanto a ponto de dizer a ele em Karbala: sacrifico minha vida por você, ó meu irmão. Agora deixe-me contar o resto da história do 9º dia em Karbala. Eu estava dizendo que Shemr e alguns soldados se aproximaram das tendas da família do Imam Hussein. Eles chamavam por Abbas ibn Ali e seus irmãos, Ja'far, Abdullah e Osman. Abul Fazl Abbas foi até seu irmão, o Imam Hussein, para pedir permissão para falar com Shemr. E o Imam Hussein permitiu e disse a ele para ir e ver o que ele queria. Abul Fazl Abbas foi até Shemr com seus 3 irmãos para ver o que ele queria deles. Shemr disse a ele: ó Abbas, sua mãe, Benin, é da minha tribo, e isso significa que nós somos da mesma tribo. Eu vim entregar a você e a seus irmãos uma carta de proteção. Isso significa que o exército de Omar ibn Saad não poderá atacar vocês 4 e suas vidas estarão em segurança, desde que vocês não lutem ao lado de Hussein ibn Ali e abandonem o exército dele. Abul Fazl Abbas e seus irmãos ficaram tão zangados quando ouviram o absurdo que Shemr havia dito e responderam: que Deus amaldiçoe você e sua carta de proteção. Você nos oferece uma carta de proteção enquanto você não dá uma carta de proteção a Hussein ibn Ali, o neto do mensageiro de Deus? Então Abul Fazl diz: que suas mãos sejam cortadas, ó inimigo de Deus. O ponto importante que precisa ser dito aqui é que Abul Fazl Abbas, além de ser irmão do Imam Hussein, era também o companheiro mais importante dele. Por essa razão, o Imam Hussein deu a bandeira de comando de seu exército a Abul Fazl Abbas. Todas as pessoas da caravana do Imam Hussein, quando viam que Abbas estava lá, não temiam o inimigo, porque eles sabiam que o inimigo não ousaria atacar enquanto Abul Fazl Abbas estivesse lá. Portanto, o inimigo, que sabia que Abul Fazl Abbas era o companheiro mais importante e mais amado do Imam Hussein, tentou trazer para ele e seus outros 3 irmãos uma carta de proteção para separá-lo do exército do Imam Hussein. Porque eles sabiam que a ausência de Abbas no exército do Imam Hussein significaria a derrota para eles, significaria o enfraquecimento da moral de todos os companheiros do Imam Hussein. Mas Abul Fazl Abbas não era um ser humano comum para ser enganado pelo inimigo. Ele era um homem perspicaz e inteligente. Ele sabia de que lado estava a verdade e de que lado estavam os demônios. Portanto, ele disse a Shemr: ó Shemr, que Deus amaldiçoe você e sua carta, por me trazer uma carta de proteção enquanto a vida do neto do mensageiro de Deus está em perigo. Quando Hazrat Zainab e outros membros dos Ahlul Bayt viram como Abul Fazl Abbas respondeu a Shemr, todos eles se sentiram orgulhosos. Após a oração da tarde, o exército de Omar ibn Saad estava pronto para atacar. Um grande grupo do exército inimigo começou a se mover em direção às tendas da caravana do Imam Hussein. Eles estavam fazendo barulho para assustar as mulheres e as crianças da família do Imam Hussein com o som da guerra. Quando o som do ataque do exército inimigo chegou aos ouvidos dos companheiros do Imam Hussein, Abul Fazl Abbas, que era o comandante do exército do Imam Hussein, foi até seu irmão e disse: meu senhor, o inimigo está se aproximando de nós, como se eles quisessem nos atacar. E o Imam Hussein disse: ó irmão, vá com vários soldados e veja o que eles querem de nós.
Abu al-Fazl Abbas, junto com cerca de 20 outros companheiros do Imam Hussein, incluindo Zuhair ibn Qayn e Habib ibn Mazahir, ficou na frente do inimigo e disse: "O que aconteceu? O que vocês querem de nós?" E eles disseram: "Uma carta de Ubaydullah chegou de Kufa ordenando o ataque a vocês. Vocês devem obedecer às ordens de Ubaydullah e jurar lealdade a Yazid, ou devemos lutar." Abu al-Fazl Abbas disse: "Não se apresse, irei retornar ao meu mestre, o Imam Hussein, e relatar o que você disse." E eles disseram: "Vá até ele e relate o que eu disse, e depois venha até nós com a resposta." Abu al-Fazl Abbas foi até o Imam Hussein e relatou o que ele e os inimigos haviam dito. Aqui, o Imam Hussein disse: "Volte a eles e, se puder, adie a guerra até amanhã de manhã, e nos dê tempo esta noite, para que possamos orar a Deus e pedir perdão. Deus sabe o quanto eu amo orar e recitar o Alcorão, suplicar e pedir perdão." Abu al-Fazl Abbas voltou e transmitiu a mensagem do Imam Hussein ao inimigo. Omar ibn Saad aceitou e disse que lhe daria aquela noite como uma chance e que amanhã ele deveria jurar lealdade a Yazid ou lutar. Todos os companheiros do Imam Hussein e da família do Imam Hussein ficaram sabendo que só tinham a oportunidade de ficar em Karbala apenas aquela noite. E só Deus sabe o que aconteceria amanhã. O pôr do sol estava se aproximando e o céu estava escurecendo lentamente. Aquela noite, que era a 10ª noite, é conhecida como a Noite da Ashura. Uma noite especial para os melhores, mais honrados e mais puros e deslumbrantes seres do mundo. Na noite da Ashura, eventos muito especiais aconteceram, e na próxima aula contarei a vocês sobre os eventos da noite da Ashura e os eventos amargos que aconteceram no dia da Ashura. Espero vocês na 10ª aula do curso Conhecendo a História de Karbala. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.